Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos tratar, no âmbito do tema mais amplo da duração do trabalho, de dois aspectos específicos: trabalho em tempo parcial e jornada noturna. Muito bem. Então, nós estamos aqui tratando de duração do trabalho, como tempo em que o empregado está à disposição do seu empregador, aguardando ou executando ordens. Como regra geral, e as exceções seletistas, vocês têm vídeos aqui no canal sobre isso. Então vamos tratar especificamente de trabalho em tempo parcial. Não há nenhum problema, ao contrário, em o trabalhador cumprir jornada inferior àquela fixada na Constituição da República como um limite. Nós sabemos que o limite constitucional é de 8 horas. E também sabemos que nós temos uma disponibilidade semanal máxima de trabalho de 44 horas. Trabalhar em tempo parcial significa trabalhar em tempo menor do que nós temos hoje como limite, ou menor do que aquilo que usualmente acontece. E aí, com a reforma trabalhista, a CLT passa a tratar de duas possibilidades de trabalho em tempo parcial, nos termos do seu artigo 58A, portanto, regra reformada. 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares. O legislador insiste nesse tal de horas suplementares e isso não existe, né? Então tá, 30 horas semanais sem horas extras. Então, se eu contrato alguém para trabalhar 27, 28, 29, 30 horas, eu posso fazê-lo em um contrato em tempo parcial que tem os seus efeitos que nós vamos ver aqui. Só uma, uma consideração, que algumas profissões regulamentadas estabelecem padrão semanal de 30 horas, então não se aplica a essas profissões regulamentadas. Por exemplo, bancários. Bancário tem semana máxima de 30 horas, então não é sobre isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo de trabalhadores cujos empregadores praticam ou podem praticar semana de 44, mas que resolvem contratar até 30 e, neste caso, não podem exigir horas extras. Eu faço um contrato de 26, ou aliás, de 27, ou 28, ou 29, ou 30 horas, mas não posso exigir horas extras. Só adiantando um pouquinho para que vocês já entendam, daqui a pouco se a gente vê isso especificamente, que no caso do trabalho em tempo parcial, o salário também será parcial, infelizmente. Se eu trabalho um número menor de horas, em comparação aos meus colegas, por exemplo, eu receberei proporcionalmente às horas que trabalhar. Então, a primeira possibilidade do tempo parcial pós-reforma trabalhista é o tempo parcial de até 30 horas semanais. Seguindo no 58A. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então, segunda possibilidade é de 26 horas, de até 26 horas por semana, podendo este trabalhador cumprir sobrejornada, e aí ela será paga como horas extras ou compensada em banco de horas. Sobre banco de horas, vídeo no canal. Bom, imagine então aqui o famoso meio expediente administrativo. Um trabalhador que trabalhe 20 horas por semana, 4 horas por dia, 5 dias por semana. Então, ele vai receber proporcionalmente ao salário daqueles que cumprem tempo integral. Ou quem trabalha, por exemplo, 22 horas por semana,
podendo receber meio salário mínimo por mês. E aí, então, neste caso de contratos de até 26 horas, é possível exigir horas extras, sendo no máximo 6 por semana. Inovações da reforma trabalhista, porque o tempo parcial até então não permitia horas extras. Pois bem, com relação ao pagamento, o TST tem OJ que se aplica ao tema, que é a OJ 358. Vamos a ela assim que eu conseguir abrir aqui. Vamos lá. OJ 358, salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Empregado e servidor público. Inciso 1. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Na prática, o que isso impõe? Impõe no Brasil a uma prática atual, que é a da observância ao salário mínimo hora. O Poder Executivo, ao editar regra anual sobre salário mínimo, estabelece seu valor mensal, que é aquele mais divulgado, mas também estabelece o valor por dia. E aí, nós vamos praticar, ou melhor, o valor por hora, pode até fixar também por dia, mas por hora. E aí nós vamos praticar salário mínimo hora. O trabalhador vai receber o salário proporcionalmente às horas trabalhadas. Então, mais uma vez, o exemplo do meio salário por metade de trabalho. A pessoa trabalha 22 horas por semana, exemplificativamente, trabalha 110 horas por mês, exemplificativamente, e aí recebe meio salário mínimo, 50% de um salário mínimo mensal. Infelizmente, é possível, então, a prática do salário inferior ao mínimo mensal, desde que tenhamos a figura do trabalho em tempo parcial. Em âmbito doméstico, também há previsão da figura do trabalho em tempo parcial, Lei Complementar 150, artigo 3º, parágrafos 1º e 2º. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Parágrafo 1º, o salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação ao empregado que cumpre nas mesmas funções tempo integral. A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares, mais uma vez aqui erra o legislador, em número não excedente a 1 hora diária, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, aplicando-se-lhe ainda o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º, com limite máximo de 6 horas diárias. Então, o contrato em tempo parcial do doméstico segue legislação própria, mas nos mesmos rumos do aqui visto para o seletista. Então é isso. Em essência, o trabalho em tempo parcial pressupõe trabalho parcial com salário parcial. No âmbito da CLT, nós temos dois padrões: padrão 30, 100 horas extras, e o padrão 26, com até 6 horas extras semanais. Muito bem. Com relação ao horário noturno, é, inicialmente, antes de adentrarmos a análise normativa, cumpre esclarecer que trabalhar à noite é trabalhar em circunstância gravosa. Trabalhar à noite não é o ideal. A noite, para a maioria das pessoas, é feita para o descanso, para o convívio familiar, para a inserção comunitária, para práticas religiosas. E só excepcionalmente deve a noite ser entregue ao trabalho. Muito bem. Sendo assim, o legislador tratou o trabalho noturno de modo excepcional, dando a ele uma conformação jurídico-seletista própria. Iniciando aqui pelo horário noturno.
Artigo 73, parágrafos 2º e 5º. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, um parêntese aqui, excluam na CLT de vocês essa parte inicial do 73, porque, como nós vamos ver aqui na jurisprudência, não mais se aplica por não ter sido recepcionada a parte inicial do artigo 73 em 1988. Portanto, a leitura que nós fazemos hoje do 73 caput é a seguinte: o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Então, nós vamos ver daqui a pouco essa remuneração. Parágrafo 1º. Aliás, parágrafo 2º. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, no emprego seletista, nós vamos considerar noturno apenas o período entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Ainda que não haja luz natural entre 18 horas e 22 horas, exemplificativamente, esse período é diurno. O legislador quis considerar noturno apenas o período entre 22 e 5, no âmbito seletista. Para os trabalhadores domésticos, aliás, para os trabalhadores rurais, há regra própria. E aí começa o trabalho noturno às 20 horas na pecuária, 21 horas na agricultura. Depois vocês confiram aí na Lei do Emprego Doméstico, Lei 5889/1973. Mas a lógica é a mesma. Então, aqui no âmbito seletista, entre 22 e 5 horas. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Então, se o trabalhador começou às 22 e prorrogou sua jornada para 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, também este período prorrogado será noturno, porque os efeitos nocivos serão sentidos após 5 da manhã. Mas veja, apenas se ele ingressou 22 horas. Porque, nos termos da súmula 60, inciso 2, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do artigo 73, parágrafo 5º da CLT. Como é que isso tem sido aplicado majoritariamente? Ainda que não haja aqui falar-se imediatamente em justiça do caso concreto, como é que é a aplicação? Se a jornada começou às 0 hora, então 22 horas não houve trabalho, 23 horas não houve trabalho, começou 0 hora. E foi até 8 da manhã, noturno será o período apenas entre 0 e 5, porque não terá havido cumprimento integral da jornada noturna. Ou seja, conforme jurisprudência majoritária da aplicação da súmula 60, inciso 2, haverá prorrogação dos efeitos da hora noturna após 5 da manhã, se a jornada se iniciou antes das 22 ou às 22 horas. Tendo aí, então, cumprimento da jornada noturna de 22 a 5, o que passar prorroga. Se eu comecei a jornada depois das 22, a aplicação majoritária do inciso 2 da súmula 60 é de que não prorroga. Sugiro a vocês que vejam o detalhamento disso na jurisprudência e também no meu curso de Direito do Trabalho, editora RTM. Sigamos. Como adiantamos no caput do 73, o valor da hora noturna terá um acréscimo de 20%.
a título de adicional noturno. Nós temos aqui no canal alguns vídeos sobre remuneração e salário, e lá nós temos a oportunidade de ver os adicionais. Adicionais, vocês vejam lá, são parcelas pagas pelo empregador ao empregado, em decorrência do trabalho em circunstância gravosa. Caso, por exemplo, do trabalho à noite, após 22 horas, trabalho noturno em circunstância gravosa, paga-se adicional. E o adicional é de 60%. Quem dera. Adicional é de 20%. Digo quem dera porque eu trabalho, eventualmente, em alguns períodos letivos, após as 22, então eu também receberia, mas só 20% é o nosso adicional noturno. Súmula 60, inciso 1. O adicional noturno pago com a habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Eu prefiro dizer que integra a remuneração, ou, se quiserem, haverá então efeitos salariais. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ok, é a corrente do adicional noturno. Sobre efeito remuneratório de uma parcela, temos vídeos no canal. A súmula 140 do TST diz o óbvio, que o vigia noturno tem direito ao adicional noturno, né? Quem mais do que ele teria direito, né? O epíteto está no cargo, né? Na denominação do cargo, o noturno. Então tá aqui, súmula, deixa eu achar, 140, vigia, é assegurado ao vigia, sujeito ao trabalho noturno, o direito ao respectivo adicional. Então aqui está o óbvio. Nos mesmos termos, súmula 402 do Supremo Tribunal Federal, reafirmando o óbvio. Vigia noturno tem direito a salário adicional. Então não há dúvida nenhuma quanto a isso, o vigia noturno tem direito ao adicional noturno, todo e qualquer trabalhador empregado seletista, também doméstico, também rural, também empregado público, aquele que trabalha após as 22 passa a ter na sua remuneração, além do seu salário hora normal, um plus consistente em adicional noturno. Sigamos para uma situação talvez desconhecida por alguns, que na hora de percebermos isso na prática causa alguma dificuldade para alguns estudantes, mas vamos lá. Legal, redução ficta da hora noturna, parágrafo 1º do 73 da CLT. Como vocês podem perceber, trata-se de ficção jurídica. Parágrafo 1º, a hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. 52 minutos e 30 segundos. Bom, o trabalhador vai, de fato, no relógio da fábrica, contar 60 minutos na sua hora trabalhada. Só que, juridicamente, a hora noturna não tem 60 minutos, mas apenas 52 minutos e 30 segundos. Isso gera para o trabalhador noturno, a cada hora trabalhada, um excedente de 7 minutos e 30 segundos. Então eu deveria trabalhar 52,5 depois das 22 horas. Mas eu trabalho 60 minutos a cada hora, óbvio. Então eu crio, por ficção jurídica, um excedente de 7 minutos e 30 segundos a cada hora trabalhada. Então, se eu cumprir integralmente jornada noturna de 22 a 5, eu tenho 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 horas de relógio. Se eu multiplicar essas 7 horas de relógio pelo excedente de 7 minutos e 30 segundos, eu vou ter 52 minutos e 30 segundos. Então, por que o legislador fez isso? Ele fez isso para que o empregado noturno, cumprindo 7 horas de relógio, cumpra 8 horas juridicamente. Então, para que ele tenha uma jornada de 8 horas juridicamente, basta que ele entregue 7 horas de relógio
em razão do excedente de 7 minutos e 30 segundos a cada hora de 60. Vejam isso, no meu curso de Direito do Trabalho, vejam isso na prática, essa conta, como se faz, mas os dados básicos foram aqui apresentados. Mais uma vez o vigia noturno, eu não sei por que ele gera tanta jurisprudência simulada, se o caso dele é tão singelo. Mas vamos a ele, vigia noturno, súmula 65, é isso? Já saí da tela aqui. Ele mesmo. O direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos aplica-se ao vigia noturno. Ninguém duvida, né, gente? Se ele trabalha entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, cumprindo 7 horas de relógio, terá cumprido 8 horas juridicamente. Eu já adiantei aqui que nos casos de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento também se aplica o instituto da hora noturna, com adicional e com redução ficta da hora. OJ 395 SDI 1 TST. Já vimos, mas eu vou repetir. O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos artigos 73, parágrafo 1º da CLT e 7º 14 da Constituição. Então, o trabalhador de turno, ao contrário do que está posto no início do caput do artigo 73, ele tem, após 1988, os mesmos direitos que têm quaisquer outros trabalhadores em relação à sua jornada noturna. Súmula 214 do Supremo. A duração legal da hora de serviço noturno, 52 minutos e 30 segundos, constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional. Aqui também, algo que hoje é muito claro, essa súmula é da década de 60, o trabalhador tem 2 direitos: redução ficta da hora e adicional noturno. Não é ou, é e. Ele tem direito a ambos. Tanto a hora reduzida a 52,5, quanto o adicional de no mínimo 20%. Por fim, vamos a algumas especificidades. Inicialmente, a supressão, súmula 265 do Supremo, estabelece que não há direito adquirido ao trabalho em circunstância gravosa, ou seja, ninguém tem direito adquirido a um regime de trabalho pior, ou a um horário de trabalho pior, ou uma jornada pior, né? Então, ninguém tem direito adquirido a trabalhar à noite. Súmula 265. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Adicionais, como a gente tem aqui vídeos no canal, adicionais são parcelas contraprestativas pagas enquanto durar a circunstância gravosa. O ideal é que a circunstância gravosa se afaste. O ideal é que ela seja suprimida. Portanto, não há direito adquirido a adicional noturno. Transferido o empregado para o turno do dia, obviamente haverá a perda do adicional e, obviamente, não se conta hora reduzida. O 59A é uma das maldades que se faz no 12/36 com a reforma trabalhista, vídeos aqui no canal. 59A, parágrafo único.
A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelos descansos em feriados. Isso aí a gente tem um vídeo próprio para ver. Nos concerne. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação. E aqui, então, está a maldade, para não dizer inconstitucionalidade, porque o Supremo não vai dizer. Imagine que a pessoa trabalhe 12 horas no turno das 20 às 8. Ele começa às 20 horas de um dia e vai até 8 do dia seguinte. Até a reforma trabalhista, nos termos do parágrafo 5º do artigo 73, que vimos aqui, nós iríamos considerar noturno o período de 22 às 8 da manhã, prorrogado o período noturno após 5 da manhã, vez que cumprida integralmente jornada noturna a partir das 22 horas. Parágrafo 5º do artigo 73. Não satisfeito, o capital, então, faz inserir um parágrafo único no 59A para dizer que o trabalhador do sistema 12/36 só tem considerado noturno o período entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, sem as prorrogações. Infelizmente é isso. Com relação aos domésticos, Lei Complementar 150, artigo 14, no mesmíssimo sentido da CLT, hora noturna entre 22 e 5, horário noturno com redução a 52 minutos e 30 segundos, adicional de no mínimo 20%. Então é o mesmo instituto valendo para os domésticos, apenas legislação específica. Adicional noturno em sistema de turnos ininterruptos, nós já falamos, eu depois até voltar esse item para lá, mas aqui, súmula 213, é devido ao adicional do serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Já vimos. Muito bem, então, sobre os temas trabalho em tempo parcial e jornada noturna, essas eram as minhas considerações. Mais uma vez, eu indico a leitura da duração do trabalho no meu curso de Direito do Trabalho, editora RTM. Indico também outros vídeos aqui do canal sobre duração do trabalho. Peço um joinha, comentários, peço que indique nosso canal para os seus colegas. Abraços, até breve.